A Secretaria de Educação da cidade do Rio de Janeiro apresenta... Em 1959 foi um ano muito importante para as crianças. Nesse ano, durante a Assembleia Geral da ONU, Organização das Nações Unidas, foi aprovada a Declaração dos Direitos da Criança. É um documento assinado por vários países, com o objetivo de assegurar uma vida melhor para todas as crianças do mundo. A Declaração dos Direitos da Criança tem 10 princípios que precisam ser garantidos pela família, pela sociedade e pelo governo. Vamos conhecer melhor cada um deles? O primeiro princípio da Declaração dos Direitos da Criança diz que toda e qualquer criança do mundo deve ter o seu direito respeitado, independente de cor, raça, sexo, religião, língua, país de origem ou classe social. Ou seja, toda criança tem direito a uma infância feliz. Toda criança tem direito à proteção especial e a todas as facilidades e oportunidades para se desenvolver plenamente, com liberdade e dignidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente define claramente qual é o papel do ente público, qual é o papel da sociedade, qual é o papel da família, cria os conselhos tutelares, que são órgãos de identificação nas comunidades dos problemas existentes e de denúncia junto ao Ministério Público, junto ao próprio gestor de proteção e garantia de direitos da criança. Então, ECA, sem dúvida, foi um avanço. Toda criança tem direito a um nome e a uma nacionalidade, a ser cidadã. Bom, já havia uma legislação anterior ao ECA, estabelecendo como obrigação do Estado garantir o direito ao registro civil, a certidão de nascimento, mas o ECA não só enfatiza, como cria responsabilidades, porque quer dizer, é um absurdo que nós, por exemplo, ao final da década de 80, tivéssemos um percentual de mais de 10% de crianças no país não registradas até, por exemplo, a idade de 5 a 10 anos de idade, sem nenhum tipo de registro, ou seja, sem cidadania, sem ser considerada cidadão. Então, essa foi uma das regras estabelecidas, uma das exigências estabelecidas, e tem sido feito um esforço grande, inclusive, para que as crianças sejam registradas na própria maternidade. Há programas no âmbito municipal e tem se avançado bastante em relação a esse direito. As crianças têm direito a crescer com saúde. Para isso, as futuras mamães também têm direito a cuidados especiais, para que seus filhos possam nascer saudáveis. Toda criança também tem direito à alimentação, habitação, recreação e assistência médica. Crianças com deficiência física ou mental têm os mesmos direitos, como qualquer criança. Toda criança deve crescer em um ambiente de amor, segurança e compreensão. As crianças devem ser criadas com seus pais. O governo e a sociedade têm o dever de fornecer cuidados especiais para as crianças sem família e também para as famílias que não têm condições dignas de sobrevivência. A família tem um papel decisivo. Quer dizer, a família não pode ser substituída pelo Estado. Isso a gente vê claramente nas crianças que estão institucionalizadas. Por maior que seja o esforço do poder público em garantir a essas crianças direitos, assegurar a essas crianças direitos, se essa criança não tiver o suporte dos pais, da mãe, do pai, dificilmente essa criança vai ter um futuro que seja um futuro digno, desejável por todos nós, de uma criança que vai trabalhar para se autossustentar e sustentar a sua família. Toda criança tem direito de receber educação primária gratuita e também de qualidade, para que possa ter oportunidades iguais para desenvolver suas habilidades. E como brincar também é um jeito gostoso de aprender, as crianças também têm todo o direito de brincar e se divertir. A criança tem que viver a sua realidade como criança. Se o Estado não está assegurando esses direitos, a família tem o dever de lutar, de se empenhar, de se organizar para defender que o Estado assegure esses direitos da criança, com a sua participação.
E atenção, em qualquer situação de emergência, a criança deve estar sempre entre os primeiros a receber proteção e socorro. A criança terá proteção contra qualquer forma de negligência, abandono, crueldade e exploração. E não deve trabalhar. O trabalho antes da idade mínima atrapalha a educação, o desenvolvimento e a saúde mental ou moral. Essa é uma visão cultural, de certa forma, um pouco antiga, em que os pais imaginam que se colocarem cedo a criança para trabalhar, o trabalho vai educar a criança. Recentemente eu tive um problema sério com um senhor que, à meia-noite, no Largo da Lapa, colocava seu filho para ajudá-lo a vender cachorro-quente. E eu tentando explicar que aquilo era um problema sério para o filho, que uma criança que está à meia-noite, 1h, 2h da manhã, vendendo cachorro-quente na Lapa, no dia seguinte não vai ter condições de estudar de forma adequada, não vai ter condições de viver a sua vida normal de criança como deve acontecer. A criança deverá ser protegida contra qualquer tipo de preconceito, seja de raça, religião ou posição social. Toda criança deverá crescer em um ambiente de compreensão, tolerância e amizade, de paz e de fraternidade universal. Cuidar para que os direitos das crianças sejam respeitados é um dever de todos. Garantir esses direitos é responsabilidade da família e do governo. Depois de meio século de existência da Declaração dos Direitos das Crianças, garantir o cumprimento de seus princípios ainda é um objetivo a ser conquistado no Brasil. Avançamos muito, mas ainda há um longo caminho a ser construído. Seu filho conta com você. Até a próxima.